Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E como diz, né, no nosso coração cabe tudo, até o que nós nem imaginamos, né? Ele pode ser pequenino, né, do tamanho do nosso pulso fechado, mas ele é enorme, ele não cabe metade do que nós imaginamos, né? Cabe mais ainda. E quanto mais nós o abastecemos, mais ele nos dá a garantia de que nós somos aquilo que Jesus espera, né? Amai-vos, né, uns aos outros. E para que isso ocorra, nós temos também, saibamos lembrar, que é o nosso tema de hoje, sobre as nossas lembranças, as nossas recordações, como é que nós fazemos isso no nosso dia a dia. E se nós recordamos, nós lembramos de quem? Da vida, da nossa vida, dos amigos, dos supostos inimigos, porque nós não temos inimigos, né? Nós temos apenas pessoas que divergem um pouco do nosso raciocínio. Mas não é que eles são contrários a nós, ele tem uma outra concepção. Talvez nós entendamos antes por termos nascido primeiro aqui do que ele, mas nós chegaremos juntos ainda, num tempo não muito longo, mas nós vamos sempre estarmos conscientes disso. E se nós lembrarmos que no dicionário, lembrar é trazer memória, recordar. E como nós trazemos então à tona as nossas lembranças, como nós deixamos vivas essas recordações, tão presentes nos momentos em que mais necessitamos. Qual o motivo de inúmeras vezes fazemos uma enorme força para esquecer essas lembranças? Às vezes elas são tão boas que às vezes não compensa lembrar, né? Porque nós estamos numa situação um pouco menor agora. E se nós recordamos daquilo que foi maravilhoso no passado, nós nos sentiríamos um pouco tristes, né? Então, qual o motivo de inúmeras vezes nós fazemos uma enorme força para esquecê-la? Por quê? Somos egoístas, então, conosco mesmos. Seríamos incapazes de dar razão aos que nos faziam ver nas realidades que nós estávamos sofrendo sozinhos, angustiados, mas sem dar oportunidade de nos ajudarem. Quantas mãos se estendem no nosso caminho e nós recusamos, né, esse aperto, esse aconchego? Ou quem sabe revivermos, né, situações que auxiliamos, acolhemos, ouvimos desabafos, amamos sem ao menos nos darmos conta que nós amamos, que nós demos a oportunidade, que nós vimos que estava além do nosso raciocínio, mas nós fizemos a nossa melhor parte. Saibamos então lembrar sempre que ora estamos carentes, ora ajudamos. Outras vezes cobramos perfeição, a nossa, né? Outras vezes cobramos soluções que mesmo nós não as teríamos. E geralmente a gente cobra isso do nosso próximo, né? Que ele seja melhor do que nós. E em que essas recordações podem nos transformar? Será nas experiências que nos passaram? Será como um alerta para não termos erros futuros? Ou lembranças de vidas passadas? Quais delas nós queremos nos recordar? Relacionamos estas lembranças aos dias atuais. Podemos dizer que na modernidade de hoje é inviável, né?
usarmos os mesmos conceitos que nós usávamos há séculos passados. Como diz, o mundo gira e nós giramos junto dele. Quem fica parado no tempo estagniza. Será que já temos uma enorme diferença entre o ontem e o hoje? Se nós pensarmos em tecnologia e ciência, sim, existe um crescimento enorme da ciência e da tecnologia. Mas nós vivemos só desses dois itens, só de ciência e tecnologia? E a nossa vida? A vida, né, individual, a vida coletiva, afetiva, moral, perdeu-se? Nós perdemos essa razão? E nós temos do Francisco Xavier, por Emmanuel, do livro Pão Nosso, do tema Amor Fraternal, só um trechinho. Ele diz: o equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombras. Você vê que Emmanuel coloca sempre um ponto, né, fundamental no nosso raciocínio. E por qual motivo, então, lembramos desses ocorridos? Do momento para frente e não nos recordamos das situações que os levaram a eles? Fica mais fácil, né? Nós, a partir de agora, nós começarmos as cobranças ou não, né? A melhor forma de fazer o melhor é o equilíbrio e é a posição ideal. Seria justo, então, usarmos esse equilíbrio em nosso conhecimento, em nossa característica de convivência. Saibamos lembrar, então, do passado, como nós agimos, como fomos inflexíveis, rigorosos em demasia, preocupações acima dos convívios pessoais e familiares. Soubemos recordar com critério os três lados para que nós possamos agir da melhor forma: o lado da razão, o lado do coração ou o lado da intolerância. Nós apenas lembramos quando fomos ou como nós somos bons, amáveis, solidários, mas nós sempre somos assim? Nós vigiamos os nossos pensamentos e atos para que eles sejam sempre desta forma, onde nós não erramos? Saibamos lembrar que, embora a maioria das vezes somos bons, entretanto, diversas vezes, esse lado nosso um pouco escuro, que nos abraça, passa por cima de todas as boas ações que fizemos. E nós nos sentimos então como desgostosos conosco mesmo. Esse é o motivo das recordações. Fazer-nos ver o que geralmente não o desejamos. Nós colocamos isso tudo numa caixinha guardada no nosso consciente ou inconsciente, para que nós não vejamos o que eu sou. Onde é justamente quando a nossa consciência ela fala mais alto, ela grita, ela nos cobra, pede para que nós tomamos uma providência, aquela atitude que já deveríamos tê-la feito. Porém, como somos donos de nós mesmos, a decisão é nossa. Como diz sempre, depende de nós.
E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, Paulo de Tarso diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes? Como é que nós poderíamos entender isso? Vamos então nos colocar no lugar deste ou destes aos quais nós estamos magoando, menosprezando, muitas vezes deixando sem opção de reação. Nós o colocamos num canto, como era antigamente, né? Há muitos anos atrás, os castigos dos professores, né? Vai no cantinho e pensa o que você fez, né? Que sentimento então temos em relação aos que no passado nos foram tão amáveis, sendo os que nos acolheram em nossas decepções? Como a gente sempre diz, né? O mundo gira, 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 e a gente vai cair de novo no mesmo ponto, com a mesma pessoa. E qual será a nossa decisão em ajudar ou não novamente, ou aceitar ou não aquilo que querem nos ensinar, né? Saibamos lembrar que ainda somos pequenos, com uma capacidade de tomar decisões equivocadas. Mas temos um bom lado, né? Nós acertamos muito. Qual seria o motivo de não nos lembrarmos sempre das boas ações, das decisões assertivas, pensando antes de agirmos? Por quê? Porque nós sempre agimos por impulso. Se nós fizéssemos o que o Chico falava, né? Toma um pouquinho de água, segura na boca, pensa, conta até 10. A reflexão é maravilhosa. E nós vamos entender que o que eu iria fazer, eu iria me prejudicar primeiro, depois aos outros, né? Então, qual seria o motivo de não nos lembrarmos sempre das boas ações? Muitos de nós não sabemos aceitar um elogio, um agradecimento, um sentimento. Nós nos sentimos perdidos. Nós dizemos: que é isso? Não precisa disso não. Eu tinha que fazer, já fiz. Não fiz pensando em te agradar. Nós não aceitamos elogio. Parece que isso nos deixa mal. Parece que é algo contrário ao que nós aprendemos, né? Mas o aceitar é muito bom para o coração. É um entendimento onde nós sentimos que o dever foi cumprido. Saibamos lembrar que quando Cristo curou os 10 leprosos, apenas um veio lhe agradecer. E os demais que foram embora? O que falemos? O que nós iríamos falar deles, né? Então vamos pensar um pouco. Cada um responda a si mesmo. Será que nós estamos fazendo essa atitude deles até hoje? Nós recebemos tanto e não agradecemos o suficiente. Nós ainda preferimos só receber e nada dizer. Eu peguei uma crônica de Marta Medeiros. Saudade nenhuma de mim. É interessante o raciocínio dela. Não voltaria um único dia na minha vida, e lembranças boas é o que não me faltam. Não voltaria à infância, mesmo que nunca mais tendo sentido tanto orgulho de mim. Quando senti no primeiro dia que ganhei uma bicicleta sem as rodinhas auxiliares. Isso aos 6 anos. E saí a pedalar já no primeiro minuto, sem quedas. Não voltaria à adolescência, quando fiz minhas primeiras viagens sozinha com minhas amigas e aprendi um pouquinho,
mais sobre quem eu era e sobre quem eu não era. Não voltaria ao dia em que minhas filhas nasceram, que foram os dias mais felizes da minha vida, de uma felicidade inédita, porque dali por diante haveria alguma mutilação na liberdade que eu tanto prezava. Mas, por outro lado, experimentava um amor que eu nem sonhava que podia ser tão imenso, a maternidade. Não voltaria ao dia de ontem, e ontem eu era mais jovem do que hoje. Ontem eu era mais romântica do que hoje. Ontem eu nem tinha pensado em escrever essa crônica. Ontem faz 1000 anos. Não tenho saudades de mim com menos celulite. Não tenho saudades de mim mais sonhadora. Não voltaria ao tempo para consertar meus erros. Não voltaria para a inocência que eu tinha e tenho ainda. Terei saudades da ingenuidade que nunca perdi? Não tenho saudades nem de um minuto atrás. Tudo o que eu fui prossegue em mim. Nós podemos mudar, né? O livre-arbítrio. Mas sobre quem eu era e sobre quem eu não era, é interessante a gente colocar essas duas colocações que ela posicionou, né? Sabemos quem nós somos ou não? Será que estamos nos iludindo conosco mesmos? Será que temos várias personalidades? Com cada amigo ou pessoas somos diferentes? As nossas lembranças são e estão cada vez mais fortes nos nossos dias? Será que nós vivemos o passado? Ontem faz 1000 anos, foi o que ela disse. E como é o refrão da música do Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás. Os dias que se passam demoram eternidades. Muitas das vezes, por não nos aceitarmos. Nós ficamos como se estivesse andando sobre o mesmo passo. Como diz, amassando barro, né? Ou quem sabe, fazermos ou termos as profissões erradas, impostas ou não trabalhadas por nós. E não trabalhadas por nós com amor, né? Tudo que você faz com amor, aquilo deslancha com uma facilidade tão grande. E quando você é colocado para fazer uma função que você não gosta, o dia não anda, o serviço não flui, né? Saibamos então lembrar sempre que somos donos de nós mesmos. Ninguém vai passar por mim o que eu terei que passar ou fazer. Ela termina dizendo, né? Tudo o que eu fui prossegue em mim. Nessa frase encontramos várias opções de vida, de aprendizado. Tudo o que eu fui prossegue em mim. Vemos que eu fui. Nós fomos anjos, fomos algozes, pessoas que não tínhamos experiências de vida, como também não aceitávamos as opiniões dos mais experientes. Tínhamos a necessidade de desbravar novos horizontes, arriscarmos, sentirmos ainda as emoções por nós não vividas. Que ouvíamos e víamos nos outros, poderíamos ter as mesmas oportunidades e sensações. Será que mesmo nos colocando no lugar dessa pessoa, nós sentiríamos as mesmas coisas que ele sentiu? Será que nós iríamos passar as mesmas dificuldades que ele passou? Às vezes ele passou fome,
mal-estar, foi rejeitado. Será que seria interessante para nós passarmos pelo mesmo que ele passou? Muitos gostariam, né? Acham que é interessante, mas só vê o que a pessoa tem, mas não como ela conquistou aquilo. Saibamos lembrar, o que fomos prossegue em nós. Porém, nestes anos de aprimoramento, soubermos avaliar-nos, soubermos rever situações que nos constrangiam, será que nós fomos realmente sinceros conosco e com as outras pessoas? Soubemos ver a nossa melhor fase, como nós deixamos os medos, os desafios, os preconceitos, tudo para trás. Será que nós nos demos conta de tudo isso que nós conquistamos, que a vida nos foi colocando aos poucos, né, dia a dia, amigos para nos incentivarem, onde os nossos medos e anseios foram colocados um pouco mais distante daquilo que nós éramos antes? Vimos que ingratos por inúmeras vezes onde nos sentíamos sem força, sem ombros amigos, apenas nós e Deus. Até aí nós estamos na melhor companhia, nós e Deus. Mas aqui ainda nós dependemos uns dos outros. Ninguém caminha sozinho, ninguém faz nada sozinho. Sócrates nos disse, numa palavrinha bem curta, né? Conhece-te a ti mesmo. Será que se eu me conhecer bem eu vou mudar? Ou eu poderia dizer até então, ama-te. Se eu me amar, eu me conheço. Será que eu vou fazer alguma coisa melhor em só me conhecer? Eu posso me conhecer sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa vingativa, um mau amigo, mas eu me amo? Eu me aceito? Eu aceito a pessoa como ela é? Será que a intensidade do amor da outra pessoa é menor ou maior que o meu? Quem é que está amando mais? É a partir desse conhecer que nós abrimos novos horizontes. Vemos o que jamais poderíamos ver. A vida como deve ser vivida e vista. É esse o ponto, né? Nós vemos a vida como ela é? Nós vivemos a vida como ela deve ser vivida? Ou nós estamos ainda arraigados àquela matéria, ao dinheiro, à posse? Isso, quando nós partimos, nada nos será colocado junto a nós quando nós formos. Ficará aqui para disputas, né? Entre familiares, amigos. E Sócrates diz mais uma coisinha. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Eu preciso examinar, fazer, né, aquele raciocínio noturno. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim hoje. Posso mudar amanhã? Posso. Depende de mim. A hora que eu acordar, se eu já colocar o pé no chão e o chinelo não está do lado e o chão estiver frio, eu já vou fazer lá o quê? Já vou falar aquela palavrinha bonita ou eu vou falar, cadê o chinelo? Vamos agradecer primeiro. Nós levantamos, nós acordamos, nós nos estamos colocando na posição de, novamente, aprendizes, né? De um novo dia, de uma nova vida. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Aí eu fiz um pequeno resumo dessa frase, né, que fica mais fácil. Vamos rever as nossas DR. Quantas DR nós temos, né, que é discutir relacionamentos? Não precisa ser com ninguém, pode ser conosco mesmo. Como é que eu estou comigo mesmo, né? O que eu fui, o que eu sou, o que eu serei. O que fui, já foi. Não posso mais alterá-lo.
o que sou, esse sim, ainda posso. Ainda temos tempo de refazer, ou de reescrever, ou alterar várias situações que ou nós éramos os errados, ou eles erravam conosco. Geralmente eles erram conosco, nós nunca estamos errados. Por mais que nós sejamos espíritas, nós podemos dizer, espírita não erra, e erra muito. Pedindo perdão pelos erros cometidos ou perdoando os erros que nos cometeram. Perdoando de coração, sem sentimentos negativos que ainda estão dentro de nós. Depende de nós tirar esse sentimento negativo. Aí podemos dizer, se o perdão deles não foram iguais aos nossos, sendo que os nossos são sinceros, de coração, não tem problema nenhum. Quem irá sofrer mais? Eles ou nós? Eles. Pois os seus corações ainda não ficaram leves, eles não tiraram o peso da amargura, do ressentimento, da intolerância. Por isso, se nós fazemos o nosso melhor hoje, o amanhã, não temos que nos preocupar em nada. Por isso, Jesus, através de Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te, primeiro com o teu irmão, e depois apresente a sua oferta. Aí a sua oferta será de coração sincero. Muitas vezes quem oferece assim chega até as lágrimas, porque sentiu no íntimo o que realmente ele foi fazer. Saibamos lembrar, fica sempre nítido, por mais que deixemos nossos pensamentos vagarem, deixamos nossas raízes adormecidas em um canto em nossas mentes. E as nossas mentes têm muitos cantos, Por mais homogênea que ela seja, nós podemos dividir em várias caixinhas e ali nós colocamos tudo aquilo que nós não desejamos e desejamos, E geralmente o que nós guardamos são mais ressentimentos. Tem aquela música, Tá nervoso? Vai pescar. Ou tá nervoso? Vai fazer uma boa ação. Vai conversar com alguém no hospital, no asilo. Vai fazer uma sopa que nem é feito aqui. Vai conversar com alguém na praça que está lá, parece que está perdido. Você passou. Puxa vida, o cara. Volta, conversa. Sabemos e saberemos sempre que como o agir da melhor forma, sem deixar sentimentos inferiores prevalecerem sobre o que temos dentro de nós. Um amor divino. Somos espíritos vivenciando em pessoas. E nós vivenciamos o quê? A nossa angelitude. Se nos fosse possível recordar das inúmeras oportunidades de reencarnação que já tivemos, quais lembranças ficariam mais nítidas, mais felizes por nós as vê-la? E isso é uma fração de segundos, Nos sonhos parece que demorou meia hora, mas é uma pequena parcela disso. As que nós fomos bons, ou as que não foram tão boas, ou as que nem gostaríamos de rever. Eu ficaria apenas com as duas, primeiras, onde eu era bom ou não tão bom. Como já somos mais evoluídos e instruídos, que Kardec dizia, espíritas instruídos, ficaríamos com as duas primeiras, almejando
ficar entre os anjos, espíritos iluminados, puros, não ainda igual a Jesus, mas quando nós chegarmos no patamar dele, ele já cresceu um pouco mais, mas nós evoluímos, nós irradiamos mais luz, mais amor, mais compreensão, a nossa aura aumenta. Entretanto, teríamos certeza que essas lembranças nos fariam bem? Será que seríamos melhores? Só sabemos o que sabemos, entendemos que podemos ser melhores a cada novo dia, e assim será, depende de nós. Se eu quero recordar de alguma coisa de outras vidas, às vezes nas últimas 2, 3 eu não fui feliz. E essa eu estou sendo feliz. Por que eu vou querer lembrar de alguma coisa que já foi? Será que nós vamos sempre procurar algo de mais positivo? Não. Aceitamos então o que nós somos hoje. Nós somos a nossa melhor versão. Às vezes, quanto mais se procura algo, menos nós achamos. Saibamos lembrar que somos nossas melhores versões, né? Isso é fundamental. E ela se tornará amanhã melhor versão do que hoje. Porque o hoje foi melhor do que ontem. Se nós colocarmos isso em vidas passadas, é a mesma coisa. Ontem foi uma vida passada. Foi mais ou menos. Hoje, poxa, estou sendo bom. Imagina amanhã como eu posso ser. Depende de nós. Desse mundo não levaremos nada, apenas melhores lembranças e sentimentos a quem deixamos. Como será que nós deixamos os corações dos que nós convivemos? Como será que nós deixamos aquela presença quando dizem, poxa vida, está chegando, vem cá, reúne todo mundo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Quando se sentem bem, quando nós chegamos, nós não levamos nada, apenas as melhores lembranças. E que as nossas sejam melhores ainda. As lembranças eram melhores do que qualquer realidade que eu veria hoje. É a mesma coisa se eu ver vidas passadas, talvez o que eu fui não me satisfaça, porque hoje eu sou, eu estou e eu serei melhor, né? Porque essa realidade de hoje é a que prevalece. Os fardos que nós carregamos hoje está de acordo com o que nós podemos carregar. Será que na outra nós carregamos alguma coisa? Ou nós só ficamos na inércia, né? Nós só ficamos parados esperando, como diz, né? Só vem a nós. Muitos de nós esperamos isso até hoje. Nós estamos só, vem a nós. Nós não retribuímos o que nós tanto recebemos. E será que nós sabemos agradecer? Nós somos gratos ao Pai por nos lembrarmos que nós somos hoje os seus filhos mais amados, mais queridos. E como diz a propaganda, isso não tem valor. O valor que nós somos para o Pai não tem. Nós nunca imaginaríamos, mesmo que nós façamos que nem na antiguidade, o teu peso vale ouro. Então, se eu peso 100 quilos, eu valia 100 quilos de ouro. Só que para o Pai não tem, isso é mera insignificância. O que vale para Ele é o quanto nós crescemos moralmente e espiritualmente, para que nós possamos ajudá-lo lá a fazer a tal reforma que esse planeta precisa.
onde nós acolheremos, onde nós abrigaremos aos necessitados, onde nós seremos justos conosco mesmo, porque nós sabemos que a justiça do Pai, ela é sempre aquilo que nos faz ver o que realmente somos. Somos amados, queridos, e se nós darmos pelo menos um pouquinho disso para esta humanidade, nós já fizemos a nossa parte nessa nossa reencarnação. É o sentido da nossa vida aqui. Ajuda-te, que o céu te ajudará. O pai nunca nega ao filho quando ele bate a porta. Então, saibamos pedir e agradecer. Mas pedir coisas justas, né? Não, quero ganhar na loteria, eu quero trocar de carro. Olha, o senhor pode me dar um pouco mais de conhecimento para eu poder aumentar o meu raciocínio e poder fazer alguma coisa melhor lá na frente? Inteligência nunca é demais. Cultura nunca é demais. Quem tem a oportunidade de enxergar e ver, leia, instrua-se e pratica aquilo que o Evangelho diz. Ama e perdoa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue e esteja sempre em nossas vidas. Não só a partir de hoje, mas por toda a eternidade. Que assim seja.